Boa noite a todos. Para mim, para nós, é sempre uma alegria estar aqui nessa casa, nessa cidade. Agradeço aí a oportunidade do convite, de poder trazer algumas das minhas reflexões à luz da doutrina dos Espíritos e compartilhar com vocês. Então, como o José Vicente falou, nós vamos falar hoje sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Então, para que nós possamos estar conectados com um só pensamento, que a espiritualidade amiga aqui presente possa envolver a todos nós, para que a gente possa, que as reflexões de hoje possam penetrar nos nossos sentidos, e aí a gente possa absorver o máximo dela. Jesus, o governador espiritual da terra, nos disse que enviaria o Consolador prometido. Obrigada. Que enviaria o Consolador prometido, né, com a missão de esclarecer a mente humana e consolar os corações daqueles que sofrem. Mas de que jeito? Como isso acontece? Através da doutrina dos Espíritos, nos dando através dela explicações concretas, claras, objetivas, para todos nós, nos consolando, nos amparando e nos proporcionando entendimento para enfrentar os sofrimentos das nossas vidas. Nos dá também uma sensação real de que nós não estamos sozinhos, de que somos amparados por corações amigos. E Allan Kardec, em 1857, ele codifica as mensagens trazidas pelos Espíritos Amigos. E lá nesse capítulo 5, que é o capítulo mais longo, mais extenso do Evangelho, ele trata do tema do sofrimento, da dor, da distribuição desigual do sofrimento entre os seres humanos em geral. Ele trata também da prosperidade dos maus, da aprovação dos justos. E lá nesse capítulo, no item 4, ele escreveu as causas atuais das aflições. E mais a seguinte, no item 6, as causas anteriores das aflições. Tratando desses dois itens e dizendo ali que algumas das nossas dores são vividas, são adquiridas nesta vida e outras em outra existência. Só que hoje nós vamos ficar somente com o item 4, por falta de tempo. E Kardec, ele diz nesse capítulo que se nós quisermos entender a dor que passamos neste mundo, precisamos estudar e entender as múltiplas existências através da doutrina dos Espíritos. Ou seja, nós precisamos estudar e entender a reencarnação. E nós vamos entender por que a gente tem que ter o conhecimento da reencarnação para poder entender as aflições que passamos. Porque Kardec diz lá que as dificuldades da vida são de duas espécies, Tem origem em duas espécies distintas, bem diferentes uma da outra, que vale destacar. Uma nesta existência e a outra causa é existências passadas. E dizendo aí que a fonte de todos os males, presta bem atenção, que nós vamos voltar nessa parte depois. A fonte de todos os males terrenos são de consequência natural do caráter e da conduta daquele que sofre. Então ele diz aqui que as consequências das nossas aflições é um processo natural do nosso caráter e da nossa conduta. Então aí a gente pode pensar, quantas pessoas que caem na vida material por sua própria culpa? E quantas pessoas são vítimas da sua imprevidência, do seu orgulho, da sua ambição? Quantas
muitas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança na vida, por mau comportamento, por não terem limitado os seus desejos. E uma vez, eu estava na casa da minha irmã, casada, e lá estava eu, ela, a filha dela, e tinha um amigo do meu cunhado lá. E a gente estava conversando, e parece que é estranho, né? A gente que é espírita parece que não consegue conversar de outra coisa, não ser doutrina espírita, né? Estava lá conversando, filosofando, falando da filosofia, da doutrina, e o moço lá junto, participando da conversa, e em um dado momento, ele vira para mim e ele fala que ele já foi espírita, que ele já foi agnóstico, e que atualmente ele se considerava ateu. Aí eu achei estranho, falei, nossa, não é natural, mas uma pessoa consegue entrar numa doutrina espírita e depois se tornar ateu. Não dá para entender. E aí nessa conversa com ele, eu perguntei para ele, né? E ele se diz ateu e disse que rompeu totalmente com a religiosidade, tudo que se dizia sobre religiosidade e Deus. E aí ele falava isso de uma maneira muito séria. Sabe, alguém que... Não alguém como esses ateus que às vezes debocham da religião. Não, ele falava como uma pessoa séria. Alguém que viveu algo muito forte na vida para tomar essa decisão. Então, dentro das suas reflexões, ele decidiu romper. Ele era uma pessoa inteligente, bem-sucedido, uma pessoa respeitável, uma pessoa de um cargo elevado. E aí, quando ele disse que ele rompeu, eu perguntei para ele por quê. E ele disse de uma maneira bem sincera para mim: rompi porque a religião não explica a dor. Ele falou: e se esse Deus aí que você segue, se de fato ele existe, ele não poderia permitir que certas dores ocorressem com muitas pessoas. Mas ele dizia isso como alguém muito magoado, até mesmo bravo com Deus. E aí ele fez uma outra pergunta. Ele disse assim: se Deus verdadeiramente existe, por que ele permitiu que isso acontecesse comigo? E relatou o fato que aconteceu na sua vida. E aí, é uma história muito longa, não dá tempo de contar aqui. Mas ele relatou um problema que aconteceu na vida dele, que ele se revoltou. E aí essa pode ser a grande questão da humanidade. E a gente não tem como fugir dela quando a dor vem. Nós podemos até dar algumas respostas provisórias, superficiais, mas chega um momento em que cada um de nós passa por um sofrimento na vida, uma perda, uma dor muito forte, e aí pode surgir essa questão, pode surgir as perguntas, podem surgir dúvidas, crises de fé, como teve esse amigo do meu cunhado, crise existencial. Tem gente que deixam a religião que frequentam, e aí a gente pergunta: por que isso acontece? Como diz Haroldo Dutra Dias em uma de suas palestras, se a dor fosse como uma safra de feijão, parece que Deus distribuiu de modo desigual. Uns recebem mais, outros menos, né? Mas é que, na verdade, quando nós examinamos a vida do berço ao túmulo, do nascimento ao desencarne, parece que algumas pessoas receberam uma cota maior de sofrimento, ao passo que outras receberam uma dose maior de felicidade, de generosidade, de alegria, de sorte na vida. Em outras situações também, tem algumas pessoas que já nascem, recém-nascidos já nascem enfrentando algum tipo de sofrimento. Isso a gente está olhando só do berço ao túmulo. E aí tem pessoas que chegam ao mundo recém-nascidas, já apresentam uma doença, passam por cirurgias, enfrentam um câncer e chegam até mesmo a desencarnar ainda precocemente, né, na nossa visão do berço ao túmulo. E aí a gente pode pensar também nas perdas afetivas que temos, né, na desencarnação de um ente querido,
problema financeiro que às vezes nos acontece, nos assassinatos, em situações mais diversas. E aí parece que chega um dia em que nós temos que encarar face a face a dor. E parece que algumas pessoas, desde o dia que nasceram até o dia do seu desencarne, encaram todo dia essa dor. E por que isso acontece? Era o questionamento dele para mim. E ele me fez mais uma pergunta, falando dos seus problemas, eu dando doutrina espírita nele, né? Ele falou: olha, se Deus existe, ele vê a dor? Ele acompanha? Ele perguntou. E se ele acompanha, por que ele permite? E aí ele me perguntou mais. Ele falou assim: parece que algumas pessoas, além do seu mau caráter, de praticarem o mal, a violência, essas pessoas prosperam na vida, se dão bem, ao passo que outras, embora sejam totalmente honestas, fazem o bem, né? Praticam a caridade, têm um comportamento correto na sociedade, são justas, enfrentam situações dolorosas. E aí ele disse assim: se Deus existe e Ele é justo, como você está me dizendo, por que Ele permite que os maus tenham sucesso e os bons sofram? E aí algumas respostas até são dadas por esses questionamentos fora da doutrina espírita, mas elas não são capazes de convencer e também não consolam. Tem resposta por aí que promete uma recompensa no final, um lugar no paraíso, no céu, né, depois da morte. Tem muitas correntes religiosas e filosóficas que falam: olha, você está sofrendo, mas não se preocupa, você vai estar junto de Deus. Tem um lugar reservado para você. Ou senão eles falam: olha, Deus quis assim, Deus quer assim. Mas essas respostas, elas não convencem totalmente, porque parece que o preço para essa passagem não é igual para todo mundo. Uns pagam caro para ir até esse paraíso, esse lugar reservado, né? E outros vão para esse lugar, pagam o mesmo preço, ficam no mesmo hotel, vamos assim dizer. Onde estaria aí a justiça de Deus? Então, se nós olharmos do berço ao túmulo somente para a vida material, se nós não estudarmos a doutrina espírita e não conhecermos aí o processo da reencarnação, que é uma lei de Deus, até que fica difícil aceitar o sofrimento. Então esse rapaz, ele não estudou a doutrina, ele não entendeu nada, ele só frequentou. E no momento da dor, ele não tinha bagagem, não tinha estrutura para aguentar. Porque se a gente não conhecer realmente, não entender que existiu vidas passadas, que existirá vidas para frente, que aqui plantamos, que vamos colher aquilo que plantamos, que cada um segundo as suas obras, fica difícil, os atributos de Deus ficam sem sentido para nós. Então, ainda bem que temos a doutrina dos Espíritos. Como prometeu Jesus, é o Consolador prometido por Ele. E lá no Livro dos Espíritos, Kardec coloca na terceira parte as leis morais. E lá diz, na primeira pergunta número 614, lá diz que a lei é natural e é a lei de Deus. E é a única e verdadeira para a felicidade do homem. E ela indica o que você deve e o que não deve fazer. E só é infeliz quem dela se afasta. E isso indica que toda ação imperfeita nossa vai gerar um sofrimento. Kardec não disse lá que é uma consequência natural do nosso caráter e da nossa conduta moral. Então toda imperfeição do nosso caráter vai gerar um sofrimento, vai gerar uma aflição. Todo comportamento equivocado, injusto perante as leis, vai atrair sofrimento para a nossa vida. Toda deformidade do nosso caráter, da nossa formação moral vai trazer uma angústia, uma provação para nós.
E as causas desses sofrimentos estão na nossa intimidade. E aí a gente pode pensar, quantas uniões infelizes existem porque foram criadas através de um interesse pessoal ou de um interesse financeiro, voltadas somente para o lado material. Quantos pais sofrem hoje com seus filhos ingratos por não terem combatido na infância as suas más tendências? Quantos males e doenças são consequência do mau hábito que temos, dos excessos de todos os tipos? Quanto sofrimento traz para nós a impaciência? O impaciente sofre, meio que sem perceber, porque a gente vive no automático, né? A gente parece que estamos no automatismo, a gente vive de um jeito que a gente não para analisar o nosso comportamento. Mas o impaciente sofre. É interessante que no livro de Chico Xavier, o livro chama A Vida Escreve, ditado por Hilário Silva, tem uma historinha lá que ela é engraçada e trágica ao mesmo tempo. Conta nessa história que tinha uma casa espírita. Nessa casa espírita tinha vários médiuns no trabalho mediúnico. E tinha um mentor, um benfeitor espiritual dando uma comunicação. E esse benfeitor, ele falava sobre a impaciência. Sabe que no final de todo o trabalho mediúnico tem sempre um mentor que vem dar uma mensagem para os trabalhadores. E ele falava que a impaciência é um vício grave, que é falta de caridade para consigo mesmo, ser impaciente. Por isso que afirmava Jesus que bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Isso, dizia ele, quer dizer que o homem que é sereno vive mais. São os mansos, vive mais. Então, se a gente quiser viver mais, a gente tem que ser paciente. E aí, deu a mensagem, passou o tempo do trabalho, terminou. O benfeitor espiritual se retirou, ficou ali os trabalhadores. E após o término, eles fizeram alguns comentários das mensagens recebidas, como de hábito. E aí, conversaram, um refletiu e falou, nossa, que mensagem boa para nós. E tinha um presente ali, um médium, um presente, o nome dele era Fraga. Ele era contabilista. E ele coçava a cabeça, assim, nervoso, e falava, nossa, que bons conselhos esse mentor veio trazer para nós. Nossa, que conselhos bons sobre a impaciência. Maravilha, comentaram, foi embora. No dia seguinte, esse Fraga estava no seu escritório, uma tarde calorosa, e ele estava impaciente, procurando os documentos que não encontrava, e de repente entra uma mosca no escritório dele. E essa mosca zombava dele, procurava sentar sempre na sua cabeça. E ele tentava matar a mosca, tabefe para cá, tabefe para lá, e nada. Acho que não existia detefone na época, né? Então a gente já resolveu o problema. E tentava matar a mosca, espantava a mosca. E aí ele sentiu, isso já estava irritando mais ainda, ele sentiu que a mosca sentou na sua calvície, que ele era calvo, pela 20ª vez. Ele sentiu que ela sentou na cabeça dele. E aí, já irritado, ele deu um tapa forte no próprio crânio. E aí a pancada foi tão forte que ele caiu. E aí ele disse, a pancada, no entanto, fê-lo cair. Socorro, aflição. Ocorreu ali a ruptura do vaso importante do cérebro. E Fraga, em poucas horas, se viu desencarnado. Quando ele acordou, espantado, nos braços daquele benfeitor que veio trazer a mensagem da paciência, ele gritou afobado, nossa, meu Deus, e agora? O que fazer? Esse amigo espiritual informou ele calmamente, olha, você já se encontra fora do corpo, da carne já há 2 meses, mas apenas agora você tomou ciência de si. E estamos estudando o seu caso. Você estava avisado quanto aos perigos da impaciência e caiu no ponto da mosca. Suicídio indireto, meu caro.
sem nenhuma razão de ser. Olha só, gente, suicídio indireto. Nós sabemos, né, que quando o desencarne é provocado por algum excesso ou por algo que nós cometemos, se torna um suicídio indireto. E ele diz: e você ainda dispunha de 11 anos pela frente para trabalhar junto dos homens. Aí o Fraga falou: e agora, o que eu faço? Ele falou: olha, já expliquei o seu problema aí para os maiores, pela vida correta que você teve, de certo não merece o pavor das zonas umbralinas, mas também não está habilitado para subir, ficará aqui mesmo. Falou: aqui? Aonde? Falou: no hospital, onde estamos. Mas com que fim? Ele falou: ajudando os enfermos. Mas fazendo o quê? Não sei fazer nada de hospital? Aí, sem sorrir, o benfeitor explicou simplesmente para ele: aprendendo a ter paciência, meu caro, você ficará durante algum tempo a espantar moscas. Olha a impaciência do sofrimento que traz. E eu fazendo essa palestra numa casa espírita, terminou, um rapaz veio falar comigo e falou: olha, aconteceu isso com a minha mãe. Eu falei: ela morreu? Ele falou: não, ela quebrou o dedão do pé por causa de uma mosca. Olha como a gente é impaciente, né? Então, quanto sofrimento nos traz aí, gente, o orgulho, o egoísmo. Quanto sofrimento traz a indisciplina. Uma pessoa indisciplinada, uma pessoa desatenta, né? A vida dela, do indisciplinado, é uma loucura, porque é uma total desordem. Porque eles não conseguem nem sequer chegar no horário dos compromissos, tudo é difícil, está sempre atrasado, está sempre afoito, nunca acha as coisas, porque nunca põe as coisas no lugar. Vocês conhecem bem assim? Já quero. Por isso que Chico dizia, né, que a disciplina não é uma grade, não é uma prisão. A disciplina é a chave da porta, porque você entra e sai a hora que quer. Vocês conhecem o Orson? O Orson fez um poema, eu nem sabia que o Orson era poeta, hein? Ele fez um poema que fala sobre disciplina e dever, que diz assim: disciplina é dever, mas isso entre os homens é fácil de saber. Se vivermos descuidados, deixando as horas em vão, surgem testes retardados e lutas de revisão. A prova que se recusa é caminho a desamparo. Ensinamento esquecido mais à frente custa caro. Todo aquele que se esquece do que lhe cabe fazer, descampa no prejuízo e tem muito a perder. Lembre-se, nos quadros da terra que recordamos a dois, onde surge a indisciplina, tribulação vem depois. Discipline-se, meu caro amigo, seu tempo, seu corpo e sua função. Quanto mais ordem na vida, mais vida de elevação. A disciplina é muito importante. Tanto é que Chico, né, foi solicitado para que ele pudesse para ele trabalhar com o André Luiz, com o Emmanuel, ele teria que ter disciplina. E é por isso que o Espiritismo, na condição de consolador prometido que ele vem esclarecer e consolar as nossas dores. E o primeiro ponto que ele esclarece é que a maior parte dos sofrimentos são causados na vida atual. É aqui. E aqui nós precisamos ser bastante honestos conosco, porque isso tem a ver com o nosso caráter, com a nossa conduta moral. É por isso que os Espíritos colocam lá na terceira parte do Livro dos Espíritos as leis morais. Que as leis morais, elas propõem para nós uma renovação moral, uma transformação, absorção dos valores morais. O que são essa absorção? É a regra do bem proceder, é fazer a coisa certa, é caminhar na reta, não pegar atalhos. Então, aí a gente, absorvendo os ensinos morais do Cristo, vai pacificando os nossos corações, e aí vai nos dando sabedoria para saber viver bem, com menos sofrimento. Por isso, quando nós enfrentamos um sofrimento, uma provação na nossa vida, nós devemos nos perguntar, honestamente para nós: o meu caráter
a minha conduta moral contribuiu em quantos por cento para esse sofrimento? Quantos por cento eu contribuí para que eu sofresse as consequências, passasse por isso? A gente tem que fazer essa pergunta para nós e responder honestamente. Por isso que Kardec escreve também no livro Céu e Inferno, Código Penal da Vida Futura. Ele escreve lá que para cada imperfeição moral que temos, gera um sofrimento em nós. Então a gente tem que combater o quê? Essas imperfeições. Por exemplo, como eu disse, da pessoa indisciplinada, né, da pessoa desatenta. A pessoa desatenta e indisciplinada, ela perde hora de tudo. Ela não tem disciplina, não respeita horário, nada. Então ela começa o dia amarga, ela chega mal no trabalho. Por quê? Porque ela entra às 8, ela acorda 20 para as 8. Aí até ela se vestir, né, ir no banheiro, mal faz a higiene direito, veste a roupa de qualquer jeito, não toma nem café, isso já é quase 10 para as 8. Aí ela pega a bolsa, celular, óculos, cadê a chave do carro? Não sabe onde colocou. Aí tá passando o relógio, tá correndo. Daí ela sai voando, faltando 7 minutos para as 8. Aí ela pega o trânsito nessa avenida grande que tem aqui, cheio de farol, cheio de radar, cheio de carro, e ela chega atrasada no trabalho. Daí fala que não dá para viver nessa cidade porque tem muito trânsito. Né? Chega mal-humorada, não cumprimenta ninguém, afoita, e aquele dia vai empurrando naquele dia. Por quê? Porque já começou mal. Mas se ela aplica os ensinamentos morais no seu coração, o que ela faz? Primeira coisa que ela faz, ela compra um chaveiro, corta a chave, e pendura a chave. Foi o que eu fiz. Eu não tinha também, eu deixava no sofá, assim, na mesa, não. A disciplina tem que começar em mim. Compra um chaveiro, acorda mais cedo, faz a higiene, faz uma prece, toma um café ou não, pega suas coisas, sai com calma, chega antes no trabalho, cumprimenta todo mundo, o dia flui melhor. Isso é um exemplo simples que nós estamos dando, mas que pode ser aplicado em toda a nossa vida. E tem também algo que mais gera aflição em nós, são os relacionamentos. Né? E o nosso temperamento nesses relacionamentos, as nossas emoções mal disciplinadas. E a maioria delas, a maior parte das aflições, são consequência das nossas imperfeições morais, porque nós não enxergamos elas. Mas a do outro a gente enxerga, assim, né? Por isso que lá no Livro dos Espíritos, na questão 919, Santo Agostinho nos ensina: não conhece-te a ti mesmo. Porque fazendo esse autoanálise de nós vamos percebendo os elementos da nossa personalidade que geram sofrimento em nós e no outro. E aí a gente vai trabalhando eles, para os relacionamentos ficarem melhores. Porque existem situações que verdadeiramente a gente não precisa viver agora, aqui. Não precisamos sofrer nessa existência, não viemos para o sofrimento. Estamos fadados ao amor, à felicidade, ao bem. É para isso que fomos criados, não para sofrer. E para isso, conta-se que, para dar como exemplo, conta-se que uma jovem, ela demorou para casar, porque ela queria procurar o marido ideal. Coitada, né? Imagina, com quantos anos ela casou? Aí não achava o marido ideal, resolveu casar com o primeiro que apareceu. Era um homem um pouco mais velho que ela, só que ele tinha um temperamento explosivo. Sabe daqueles impaciente, explosivo, que não tinha uma religião, não seguia nada. Bom, casaram-se. Viveram felizes, ela engravidou, nasceu o bebê. Quando o bebê já estava lá com seus 3, 4 meses, eles resolveram, no final de semana, ir para o centro da cidade, que a família estava crescendo e tinha que trocar alguns móveis da casa. Foram, fizeram as compras, saíram, voltaram, entraram no carro, ele dirigindo, ela com o bebê no colo, e numa determinada rua, um motorista num outro carro fechou o carro do casal.
E aí, naquela aflição, naquela agonia, que o homem era impaciente, era explosivo, ele achou que aquele motorista fez de propósito aquela fechada. Ele acelerou o carro, foi atrás do motorista, cercou, e a mulher falava: não, não faz isso, vamos embora. E ele cercou outro carro. Era para discutir, era para brigar, ele era briguento. E o outro homem do carro imaginou que ia ser agredido. Numa denominada rua, eles pararam, um carro parou do lado do outro, ele desceu, estava indo em cima do motorista que estava sozinho. O motorista falou: bom, agora eu vou morrer. Abriu o porta-luvas, sacou do revólver e descarregou o revólver no outro homem. Matou ele na hora, e a esposa teve que criar seu filho sozinha, sofrer a dificuldade da viuvez e todas as consequências que gerou. E o outro homem foi para a prisão e a vida seguiu seu curso. Não havia nenhuma necessidade dessa criança ser criada sem pai, dessa mulher ficar viúva, desse homem ser preso, se não fosse o temperamento explosivo desse outro homem. É uma atitude infeliz, uma pessoa tensa, impaciente, descontrolada. E aí a gente vê quantas pessoas que bebem e saem dirigindo, elas podem tirar a vida delas, tirar outras vidas, causar acidentes graves. Não estava na hora. São suicídios indiretos. Se essa lei de porte de armas fosse aprovada, será que as pessoas saberiam guardar e não usar as armas? Será? Então são aflições geradas agora, pela falta de atenção, pela indisciplina, pelo mau comportamento, pelo descontrole, pelo temperamento rebelde. Então a gente começa a perceber que há muitas aflições que geramos agora. É por isso que disse Jesus, no capítulo 11 do Evangelho de Mateus: vinde a mim todos vós que estão sobrecarregados, e eu vos aliviarei, pois comigo o fardo é leve e o jugo é suave. E a doutrina espírita nos ensina o conteúdo moral da sua lição, da lição de Jesus. E o que ela significa na nossa vida? O remédio para as causas das aflições nossas. Você quer diminuir 70% das suas aflições? Evangeliza seu coração. Aceita o jugo de Jesus, a orientação dele. E lá no item 4, Kardec aconselha a todos que sofrem a interrogar a sua própria consciência, friamente, diz ele, procurando saber de verdade se esse sofrimento não foi provocado por ele mesmo, dando origem aí às dificuldades atuais. E aí Kardec diz: depois dizem, se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria nessa situação. E é bem isso que a gente faz. Primeiro a gente age, depois a gente se lamenta. E aí diz Kardec: lamento esses que muito repetem essa fala, sem todavia aceitar as consequências como realmente fruto das suas ações, sem se sentir culpado por não ter ainda vontade de enfrentar desafios, esperando que outros venham resolver os nossos problemas. E é bem assim mesmo, né? É sempre mais fácil a gente culpar outras pessoas, ou a vida, ou Deus, ou situações. Por isso que eu estou sofrendo, porque fulano fez isso para mim, ciclano fez aquilo para mim, Deus esqueceu de mim. E aí essas pessoas vão vivendo, vão sofrendo, até o dia que a dor vem de uma maneira tão forte, tão violenta, que aí ela desperta para o conhecimento de si mesma, para aceitar a luta a ser enfrentada, se transformando moralmente. É como a história do cachorro, né? Vocês conhecem a história do cachorro do pé? Tinha um posto de gasolina, um rapaz parou para abastecer, um senhorzinho sentado, um cachorro do lado, uivando. Ele falou: nossa, né? Ele perguntou: esse cachorro é do senhor? Ele falou: é, senhor. E por que ele está uivando? Porque ele está deitado em cima de um prego. E por que ele não levanta, não sai daí? Porque não deve estar doendo tanto ao ponto de levantar. Está
E às vezes a gente é assim, né? Porque a gente é responsável por tudo que nós sentimos, por tudo que pensamos, que fazemos. E aí quem já se conscientizou dessa verdade não pode mais agir e reagir assim, aleatoriamente, ao sabor das circunstâncias e das nossas imperfeições. É necessário o uso do nosso raciocínio em qualquer situação da nossa vida, para que esses sentimentos, esses pensamentos não nos tragam mais situações desagradáveis, dolorosas. Para isso é preciso querer modificar-se, um esforço próprio, levantar o prego, esforço da vivência no dia a dia, sem pressa dessa perfeição que um dia atingiremos, mas perseverante sempre. Levantar, porque nós não podemos acreditar que os nossos sofrimentos atuais são pura e simplesmente efeito das nossas encarnações passadas ou dos nossos obsessores. Eu sofro assim porque eu taquei pedra na cruz, eu risquei o fósforo lá nos livros de Kardec, Alto Fé de Barcelona, então por isso que eu sofro. Não, existem dores que são de existências passadas, existem consequências dos nossos próprios atos. Mas Allan Kardec nos mostra que quase a totalidade, gente, não é alguns, Kardec fala a totalidade das nossas dores são consequências dos nossos atos nessa mesma encarnação. Então, sem lamentações, tiremos o lamenta e deixemos só as ações, trabalhemos na construção do homem novo para um mundo novo, porque nós precisamos nos transformar, precisamos viver aquilo que ouvimos, que estudamos. Não podemos mais ficar alimentando as nossas imperfeições, nós estamos cheios de virtude, precisamos exaltá-las, precisamos ser o exemplo vivo do Evangelho redivivo, que é a doutrina dos Espíritos. É como uma vez um palestrante contou que estava numa casa espírita, ele veio fazer palestra, trouxe o filho para assistir a palestra junto com o pai. E o presidente da casa sentou do lado do filho, criança. E o pai falou, explanou, falou bonito, falou. Quando terminou, o presidente perguntou para o menino assim: e aí, gostou do seu pai? Bom, né? Ele olhou para o presidente e falou: eu queria que meu pai fosse assim em casa. Então a gente tem que viver, a gente tem que aplicar na nossa vida, para as dores serem menores, porque sofrimento vamos ter. Se esperarmos acabar o sofrimento para a gente se transformar, nós vamos nos atrasar. E eu finalizo com uma bela fala da Joana de Ângeles, que está no livro Iluminação Interior. Ela fala assim: não sofrer é uma ilusão, ou seja, nós vamos sofrer. Ela diz: não sofrer é uma ilusão, um sonho no atual estágio da evolução da humanidade. No entanto, muitos sofrimentos podem ser modificados se as pessoas compreenderem por que eles existem e alterarem a sua conduta diante deles, dispondo-se à renovação, pois a felicidade não é a ausência da dor, mas a perfeita compreensão da sua finalidade. Então, por que a aflição veio? Para nos despertar numa mudança, numa transformação, numa reflexão sobre nós mesmos, voltar o olhar para dentro de nós e analisar o que eu preciso mudar, o que eu preciso melhorar para eu ficar bem e ficar bem nos nossos relacionamentos. Então, é essa reflexão dessa semana que termina, que inicia uma nova, que possamos sair daqui com essas reflexões, pensando no propósito de nos melhorarmos cada dia um pouco, combatendo essas nossas imperfeições, trabalhando essas aflições e tendo em mente de que o que fazemos gera consequência. Então, que possamos fazer atos bons, ter boas ações. Reconhece-se o fruto pela árvore, e cada um segundo as suas obras.
que possamos ter obras com Jesus no nosso coração. Muito obrigada pela atenção. Que Jesus fortaleça esse nosso propósito de nos melhorarmos. Uma boa noite a todos.